operatório concreto. Estágio operatório concreto, que vai dos 7 anos a 11 anos ou até mesmo até 12 anos de idade. Nessa época, as crianças, né, já estão coincidindo, né, aquilo que elas têm noção que seja. Então, nesse estágio, passa a manifestar-se de modo mais evidente, coincide ou deve coincidir. Então, elas têm mais uma noção de realidade. Então, nesse período, o declínio do egocentrismo se estende à linguagem, que se torna mais socializado, onde a criança será capaz de levar em conta os pontos de vista do outro. Então, a criança, nessa época, já está levando em consideração o ponto de vista do outro. Nós estudamos também sobre a questão da acomodação e assimilação, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Nós já estudamos, já tem um vídeo sobre isso, sobre assimilação e acomodação, mas ainda vamos fazer uma abordagem que faz parte desse processo também, desse estudo sobre a teoria cognitiva. Então, é importante a gente frisar que surge nessa etapa, nesse estágio operatório concreto, a capacidade de compreender o processo inverso e observado. Vocês viram que na outra fase, as crianças elas têm aquela dificuldade de compreensão. Já nessa fase, elas têm a facilidade, já passa a compreender sobre o inverso e aquilo que foi observado. Então surge a capacidade de fazer análise lógica. Então nessa época, nessa fase, eles já têm aquela capacidade de ter uma análise já lógica, né? Já pensa no futuro, já pensa no passado também, tem aquele raciocínio. Enquanto na fase anterior, eles só ficam na fase presente, do presente momento. É importante frisarmos que é exatamente nesse estágio, nessa fase da vida da criança até os 12 anos, né, dos 7 até 12 anos, que começa sucessivamente a compreender a conservação das quantidades do peso e volume. Então, nessa época, ela já começa a compreender sobre a capacidade do peso e também do volume. E exatamente nesse estágio que tem algumas características dessas crianças que começam a ser aprimoradas e concentram a serem aprimoradas, concentram nas atividades, colaboram com colegas, têm responsabilidade e respeito mútuo a partir, né, de trabalhos em grupos. Então, na outra fase anterior que vocês viram, as crianças elas têm essa dificuldade. Já nessa fase, elas já têm essa facilidade de trabalhar em grupo, né? Vocês, professores que atuam em sala de aula, percebem, não é? Que quando as crianças estão nessa fase dos 7 a 12 anos, elas têm mais facilidade para trabalho em grupo, enquanto na fase anterior, elas já têm uma certa dificuldade, né, devido ao egocentrismo. Vamos ver que agora que a última fase, que é a fase operatório formal, ou seja, estágio operatório formal. Nesse estágio formal se desenvolve a partir de 12 anos em média, e os adolescentes começam a raciocinar lógica e sistematicamente. Diferente da fase anterior, agora o adolescente tem o pensamento formal abstrato. O pensamento hipotético dedutivo é o mais importante aspecto apresentado nessa fase de desenvolvimento, pois o ser humano passa a criar hipótese para tentar explicar o senso, né, de problemas, para também sanar problemas, né, e o foco desvia do e passa para o eu poderia ser. Vamos ver que nessa fase anterior, nós temos aqui sobre, eu achei interessante, né, frisar para vocês, que a criança, ela
tem um declínio, né, do egocentrismo, né, dos 7 a 11 anos de idade, ela já não tem esse declínio, que foi na fase operatória. Vamos voltar aqui um pouquinho. Na fase pré-operatória, as crianças, elas têm aquela inteligência simbólica, né? São egocêntricas, né? Pensa no nelas. Então, nós temos aqui a fase já operatória concreto, que a criança, ela já pensa em trabalho em grupo, já faz trabalho em grupo, já desenvolve, já tem aquela capacidade da análise lógica. Enquanto já na fase operatório formal, a criança já está ali já com aquele processo já de pensamento formado, né? Um pensamento mais lógico. Vai desenvolvendo, né? Até a fase adulta, que é o pensamento hipotético dedutivo, que é o mais importante aspecto, né? Segundo Piaget, é o mais importante aspecto da vida da criança, porque a criança deixa de eu né? Aquela questão eu sou, e passa para eu poderia ser. Então já está pensando também no outro. Nessa fase é que vem aí a questão do equilíbrio e acomodação. O modelo de equilibração de Piaget distingue entre equilíbrio e acomodação. A acomodação é o mecanismo de adaptação do indivíduo, com o objetivo de estruturar, impulsionar seu desenvolvimento cognitivo. Então, tendo uma relação com o socioconstrutivismo, a acomodação é um dos 2 modos pelo qual os esquemas mentais existem, se modificam devido às experiências com o meio. Nós fizemos até um vídeo sobre essa questão da acomodação e também sobre a assimilação. Vamos ver aqui mais um pouco sobre isso, que eu achei muito importante. Separei aqui alguns tópicos para nós frisarmos sobre outro mecanismo de adaptação, que é a assimilação, que inclusive está também no outro vídeo. Essa assimilação chamada de equilibração. Então, a assimilação é chamada também de equilibração. Então, a teoria de Piaget, em algumas atividades mentais, predomina a assimilação, que é o jogo simbólico. Em outras, predomina a acomodação, que é a reprodução. Então, a acomodação é a reprodução. A assimilação é equilibração. Então, portanto, para Piaget, o desenvolvimento do indivíduo em termos cognitivos sempre passa por equilíbrio e desequilíbrio, com a mínima interferência externa, tanto orgânica como ambiental. Vamos ver aqui um exemplo bem interessante, que é a questão da inteligência seria a assimilação, pois se trata da experiência do indivíduo. Bem interessante, né, pessoal? Nós frisarmos sobre isso. Então, assim, após o ser humano assimilar, surge a experiência e logo após a experiência surge a acomodação. É fato, né? Então, a pessoa, ela passa a ter a experiência, passa por todas essas fases, desde o 0 ano, né, a criança, e até chega na acomodação. Ou seja, por isso que às vezes você vai conversar com um amigo, com uma pessoa experiente, você está passando por uma situação difícil, por uma situação que você nunca passou, e você acha muito difícil você conseguir resolver aquela situação, aquele problema. Você vai conversar com alguém que já passou por aquela experiência e vai falar assim para você: normal, isso aí é natural, é normal. Porque aquela pessoa já acomodou naquilo ali, aquela pessoa já passou por toda aquela experiência, já teve aquela assimilação, já teve aquela inteligência. Então, para aquela pessoa é normal, mas para você ainda não é normal. Então, essa questão aqui que Piaget está abordando. Tá? A acomodação é quando a pessoa já viveu tudo aquilo, que já passou por todo aquele processo, e aí chega na acomodação, acomoda. Mas quando vem novos desafios,
aí vem as assimilações novamente para até chegar na acomodação. Então, na medida que o ser humano apropria de novas experiências, novo conhecimento, ele vai acomodando, passando a se equilibrar como normal. E aí, o que você achou desse tema? Eu achei muito importante, sempre achei muito importante na área, né, da psicologia, na área também da educação, também familiar, em todas as situações, né, na vida de um profissional. É bom a gente conhecer essas teorias e também trazer, né, para a abordagem prática. É de suma importância a gente perceber como que é prazeroso a gente estudar esses fatos, essas teorias, sobre a questão desse desenvolvimento dessa teoria cognitiva. Então, vamos ficar por aqui. Em breve teremos aí novas discussões, novas reflexões. Espero que você gostou e compartilhe com seus amigos. Tchau, tudo de bom para você.